Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você esse livro aqui, ó, O Engano Fatal, de Jim Shaw e Tom McKenney. É um livro que foi traduzido para o português no ano 2000 pela editora Horizontes e tem um pouco menos de 200 páginas. Bom, se você se interessa pela temática da maçonaria e da relação da maçonaria com o cristianismo, esse é um livro excelente para você se aprofundar. É um livro um pouco mais antigo, mas vale a pena, estou fazendo um resumo dele aqui, porque você hoje em dia encontra ele ainda em sebos e na internet à venda. Embora na editora mesmo ele está esgotado, mas você consegue achar aí pela internet com facilidade cópias desse livro usado. Então a ideia desse livro não é contar todos os segredos e os mistérios e o que acontece a portas fechadas dentro da maçonaria, mas sim esse autor, o Jim Shaw, conta a experiência pessoal dele. Alguém que cresceu dentro da maçonaria, subiu até o último nível, lá o 33º grau do rito escocês, e depois conheceu a Jesus, se converteu e saiu da maçonaria e se tornou então depois um reverendo presbiteriano, e hoje em dia, né, até o final da vida dele, se tornou um preletor aí na temática da maçonaria e do cristianismo. Eu vou te resumir qual é a história de vida dele, a história que você encontra no livro, aí para deixar uma água na boca e um gostinho de ler esse livro. Então, o Jim é alguém que cresceu praticamente órfão. Ele conta no livro que, enquanto a mãe dele estava grávida, os pais se separaram. Depois a mãe se casou com outro homem e o padrasto dele, então, não gostava muito dele e expulsou ele de casa quando ele tinha 13 anos de idade. Então, a partir dos 13 anos, ele vai morar sozinho, começa a trabalhar. Isso tudo acontecendo nos Estados Unidos na década de 30, 1930. E a única figura masculina que ele tinha na vida dele para se espelhar era um tio, um irmão da mãe dele. E esse tio dele era um cara maçom. Então ele ficou com essa visão positiva da maçonaria, um certo interesse de fazer parte. Até pelo fato dele não ter nenhuma relação familiar e essa falta de um pertencimento a um grupo, ativou nele mais ainda a curiosidade de fazer parte da maçonaria. Depois vem então a Segunda Guerra Mundial e ele tem que lutar como soldado, e ele percebe que dentro do exército as pessoas que são da maçonaria conseguem subir a patentes superiores do exército com mais facilidade, devido aos contatos e os relacionamentos que os maçons têm com o pessoal no topo da pirâmide, na elite do exército. Mais uma vez, gera nele a vontade de entrar na maçonaria. Até que ele se casa depois de voltar do exército, com uma mulher muito boa, muito boa para ele, e forma uma família. E então, em certo momento, ainda quando ele tem 20 e poucos anos, ele tem finalmente a chance de entrar na maçonaria. Ele recebe o convite. E ele entra de lá com o coração puro, querendo aprender a verdade, querendo descobrir a luz que a maçonaria promete aos seus adeptos. Ele conta que muitos entram lá por egoísmo e pelos contatos em si, mas ele, como nunca teve nenhuma religião e nenhuma fé, ele realmente acreditava que a maçonaria ia trazer a verdadeira religião para ele. E ele começa a crescer lá dentro, então ele passa pelos 3 primeiros graus da maçonaria, se torna um mestre maçom. E aí ele vai contando no livro como são essas reuniões para você ganhar um grau, subir de grau, né? Quais são os passos secretos que acontecem lá dentro, quais são os juramentos que você precisa fazer, quais são as histórias, a mitologia em volta dentro da maçonaria, a história de como eles estavam ligados, os antepassados deles com o Templo de Salomão, e aí eles vão contar toda a história do que eles acreditam. Ele conta tudo isso, como ele acreditou nisso realmente e cresceu lá dentro com o coração puro, até com o apoio da sua esposa, né? Visto que a maçonaria é só para homens, mas a esposa apoiava que ele fizesse parte dessa sociedade. Depois, ele então adentra no rito escocês, que tem os outros 29 graus, chega até o 32º grau, se torna um dos graus mais elevados da maçonaria, entra em outras sociedades aliadas à maçonaria, a Sociedade do Tabernáculo e outras sociedades mais. Só que no meio de tudo isso, ele sempre na busca da luz e achando que o próximo grau da maçonaria traria a ele essa luz que ele tanto desejava. Mas sempre naquela promessa de que quando você subir mais na hierarquia, você vai conseguir descobrir
a luz e vai ser satisfeito da sua busca. Mas isso nunca acontecia. No meio de tudo isso, ele fica doente e vai procurar um médico. E o médico era alguém cristão, seguidor de Jesus Cristo. E esse médico fala para ele a respeito de Jesus e deixa ele encucado, deixa ele com uma certa curiosidade a respeito de Jesus, porque ele achou que já tinha conhecido as religiões verdadeiras na maçonaria. Maçonaria que fala das religiões antigas, das religiões egípcias, gregas, babilônicas. Ele achava que lá estava a verdade. Mas então ele começa a criar esse gostinho de quero saber mais a respeito de Jesus, então. Porque por mais que a maçonaria fala da Bíblia, e tem geralmente uma Bíblia exposta nas reuniões na loja maçônica, o nome de Jesus não é mencionado como Senhor e Salvador, sobretudo, porém simplesmente como um profeta entre os iguais, igualando ele a Maomé, a Buda ou a outros, e não como o Deus Supremo. Então ele começa a frequentar a igreja e começa a receber o toque do Espírito Santo na vida dele. E aí, nesse momento, é que ele recebe um convite da loja principal de Washington, nos Estados Unidos, para receber o 33º grau da maçonaria e se tornar um dos mestres mais elevados dentro da maçonaria. Isso aconteceu na década de 60 nos Estados Unidos. E ele vai até Washington, ele conta como lá nessa reunião estavam lá alguns ex-presidentes dos Estados Unidos, inclusive um rei da Dinamarca, de algum país da Escandinávia. Uma reunião muito importante, ele recebe o 33º grau, mas no meio de muitas dúvidas, já que ele já estava a respeito do cristianismo e maçonaria, se daria para fazer parte dos dois ou não. E algum tempo depois, então, ele resolve abandonar a maçonaria, vendo que ela é incompatível com os princípios cristãos. E aí no final do livro, a última parte do livro, ele vai contar então um pouco de teoria, o que a maçonaria acredita e por que ela é então incompatível com o cristianismo. Ele vai contar, por exemplo, como a maçonaria surgiu, qual o papel da Bíblia, qual o papel da oração. Então, orações são feitas na maçonaria, mas elas nunca, jamais devem ser feitas em nome de Jesus Cristo. As orações devem ser feitas de uma maneira mais genérica, em nome de Deus, o Deus que eles chamam de Gadu, que significa grande arquiteto do universo. Então, vendo que não é o mesmo Deus da Bíblia, é um Deus mais genérico que se adequa a qualquer religião. Então, é uma coisa muito de sincretismo religioso. Então, quando se lê um versículo bíblico numa loja maçônica, se aparece o nome de Jesus Cristo, essa palavra não é mencionada também. E aí ele vai citando outras incompatibilidades. O que a maçonaria acredita sobre o céu, sobre o que a Bíblia fala do céu, sobre anjos e demônios, sobre a salvação, que você é salvo mais por boas obras na crença maçônica, diferente da salvação pela graça em Jesus Cristo no cristianismo. E também a própria questão da trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo do cristianismo não é visto na maçonaria. Então ele conta sobre as diversas incompatibilidades que levaram ele, por final, a sair da maçonaria. É um livro bem interessante porque ele é bem biográfico, ele não é um livro muito crítico ou muito para falar dos mistérios e do misticismo por trás da maçonaria. É mais um livro biográfico para contar a história desse homem, mas eu achei muito interessante para você entender um pouco mais. Ele vai citando palavra por palavra quais foram os juramentos que ele fez, quais são os teatros e como acontece uma reunião dentro da loja. E como ele vivenciou isso tudo. Eu achei que é uma leitura muito valiosa e fica aqui a minha recomendação para você. Bom, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar um curtir ou compartilhar com outras pessoas que se interessam pela mesma temática ou ainda deixar um comentário também. Muito obrigado e até uma próxima.